Bom, eu e o nosso grupo nós vamos falar sobre os desafios ambientais no Brasil. Bom, a questão do governo e o meio ambiente ficou muito mais acentuada nos últimos anos, principalmente durante o governo de Jair Bolsonaro, onde nós vimos um grande descaso do governo com a floresta amazônica, com as vias fluviais do Brasil e, como eu posso dizer, a lentidão e ineficiência do próprio governo de agir contra esses problemas. Geralmente, por muitas vezes, tem uma grande empresa por trás ou algum interesse do próprio governo em adquirir algum recurso. Por isso, o ganho monetário e o acúmulo de capital é muito mais importante na visão deles do que a preservação do meio ambiente, que não vai trazer um retorno monetário ou um retorno de posição para eles a longo ou curto prazo. E é muito possível evidenciar isso no discurso do Bolsonaro na ONU, em que ele disse que a Amazônia estava, entre aspas, intacta, mas cerca de 29% do território nacional e 15% da Amazônia são utilizadas para agropecuária apenas. Também o grande vazamento de óleo que nós tivemos na costa nordeste e na costa sudeste do país, onde o IBAMA e o próprio governo demoraram um bom tempo para poder agir e esse tempo que eles demoraram acabaram causando danos irreversíveis à vida marinha e também às próprias pessoas que dependiam daquela água para viver. E os certos danos causados não vão ser curados até algumas décadas, cerca de 20, 30 décadas. Bom, então eu vou falar um pouquinho sobre o desmatamento. Entre agosto de 2020 e julho de 2021, foi registrado 13.235 quilômetros quadrados desmatados da Amazônia, a maior taxa desde 2006. Os estados mais afetados são Pará, o Mato Grosso, o Amazonas, Rondônia e o Acre. E as principais causas são a grilagem, a pecuária, a extração ilegal de madeira e a soja. E, bom, se a gente continuar no ritmo que está de desmatamento, quer dizer, vai chegar um momento que a Amazônia vai entrar em estado de savanização, que ela vai perder a capacidade dela de se regenerar e vai começar a virar um deserto. Bom, os problemas do desmatamento é que eles intensificam muito o aquecimento global e também interferem nas chuvas. Isso acaba também interferindo, por exemplo, em reservatórios, abaixando o nível do reservatório, interferindo também na conta tanto de luz quanto de água. E as áreas mais desmatadas são as áreas não demarcadas da Amazônia. E as áreas mais preservadas são as áreas onde estão localizados os povos indígenas. Pode passar. Bom, sobre as queimadas, a Amazônia ela tem a maior quantidade de focos de calor, porém o Pantanal ele é o mais afetado, já que ele é muito menor do que a Amazônia. Entre o período de 1º de janeiro a 17 de agosto de 2020, o Pantanal registrou 3.279 pontos de calor, a Amazônia 16.763 e o Cerrado 4.822. Comparado ao período de 2019, infelizmente, o Pantanal ele apresenta uma taxa altíssima de 231% a mais de registros de queimada, de acordo com o INEP. A Amazônia teve uma baixa de 14%, porém, com exceção do ano passado, ainda continua muito alto, sendo o maior número desde 2010. Pode passar. Bom, tanto o desmatamento quanto as queimadas, elas interferem diretamente na perda da biodiversidade, porque, querendo ou não, elas acabam deteriorando todo o lugar. Tipo, por exemplo, quando você desmata uma área, você não está tirando só as árvores, você acaba com o solo também daquela parte e interfere em várias coisas. Então, o desmatamento e as queimadas, eles acabam sendo os principais, assim, vilões da perda da biodiversidade brasileira. Pode passar. O assoreamento, ele ocorre quando não tem a perda da mata ciliar em volta dos rios e lagos,
E quando chove, aqueles depósitos de minerais, terras e areia acaba indo para o fundo dos rios. Isso é um problema porque muitas pessoas que não têm uma renda muito boa acabam indo morar perto desses rios, assim, nas pontas, e quando acontece o assoreamento, o rio, além de mudar o seu percurso, ele vai transbordar e acabar afetando essas pessoas. E os deslizamentos é quando as pessoas, por exemplo, os morros de terra, eles desabam, principalmente com as chuvas. Isso acontece muito nos morros, onde tem muitas casas, porque também não tem vegetação ali. Então, as pessoas que moram ali acabam perdendo tudo, perdem suas casas, perdem vidas, perdem parentes, e isso é muito triste. Isso não é somente um problema ambiental, mas também um problema social, porque essas pessoas, elas têm o direito de morar em um lugar seguro para elas, e não ali nos morros, em qualquer lugar jogado, tipo, porque o governo não dá atenção para elas. Pode passar. Bom, então agora a gente vai falar um pouco da poluição da água. Tratamento de esgoto. O tratamento de esgoto e a deficiência e poluição oriunda da indústria e da agricultura são os maiores problemas. Em 7 estados brasileiros, apenas 11% dos rios e mananciais foram classificados como bons. A falta de tratamento de esgoto e a poluição das indústrias são o problema. A Mata Atlântica é a água ruim e péssima em 40% dos 96 rios e córregos e lagos avaliados nesses 7 estados, todos localizados em áreas de proteção ambiental e da mata ciliar preservada. Em 49% do rio, a água é regular. 76% dos corpos d'água apresentam qualidade boa, 6% foram classificados como ruins e apenas 1% como péssimo. Nas áreas urbanas, a parcela considerada boa cai para 24%, e as águas de qualidade ruim e péssima sobem para 32% e 12%, respectivamente. O que causa, né, todas essas coisas são despejamentos resíduos das atividades industriais, domésticos, que permite produtos utilizados da agricultura, como os defensivos agrícolas, entre outros contatos no meio ambiente. Algumas vezes, a poluição da água é tão intensa que acaba desencadeando a morte de várias espécies. Podem ser gerados por problemas como intoxicações por metais pesados, que podem levar à morte de doenças causadas por bactérias, vírus, protozoários e vermes. Pode passar, Ju. Bom, agora na poluição da água, desculpa, professor, poluição do solo, ocorrem alterações físicas, químicas e biológicas, pelas atividades de mineração agrícola, o descarte inadequado dos esgotos domésticos, do chorume proveniente do lixo e das atividades agropecuárias. A contaminação do solo, ela pode causar várias complicações, como a redução da produtividade do solo, a contaminação de alimentos e problemas de saúde pública, decorrente de agentes causadores de doenças. Pode passar, Ju. E agora, na poluição atmosférica, ela causa alterações na característica do ar, provocando direta ou indiretamente danos à saúde e ao bem-estar. Pode ser causado, né, pelas atividades humanas ou naturais. Quando falamos em processos naturais, a gente pode citar, por exemplo, a poluição causada por atividades vulcânicas. Em relação às ações humanas, pode citar as queimadas e as atividades industriais e o uso dos combustíveis fósseis. A contaminação atmosférica, ela causa dano grave à saúde, como irritação das mucosas do trato respiratório, com aumento dos casos de asma e até mesmo com a elevação do número de casos de câncer de pulmão. Além disso, podem causar diminuição de transporte de oxigênio pelo corpo, que desencadeia dores de cabeça, tontura e comprometimento do desenvolvimento fetal. E em relação, né, em relação à pandemia, houve uma diminuição de 7% de poluentes, pelo conta desse isolamento social.
Só que os estudos indicam que isso não é ainda uma boa eficácia, porque tem que ter um isolamento revezado para as pessoas poder circular de maneira que também não acabe com as atividades econômicas. Mas já foi um grande avanço para de 36,4% de poluentes, e depois da pandemia já emitiu 34% de poluentes. Pode passar, Ju. Bom, e aqui a gente deixou duas questões para ficar de reflexão. Uma seria quais seriam as soluções para esses problemas? E a outra, com todos esses problemas em escalas grandes, será mesmo que só o fato da população economizar mudaria alguma coisa? E é isso, pode passar. Essas aqui são as referências e obrigada. Ótimo, legal. Dá para você voltar às perguntas de novo, essa anterior? Isso. Legal, gente. Eu acho que é super importante quando um trabalho serve para deixar reflexões, deixar as perguntas, né? A gente não está fechando nada, a ideia é abrir mesmo. E sim, uma coisa que se fala, por exemplo, da questão da água, né? Existe toda uma campanha de, mas cuidado com a torneira. Claro, é importantíssimo, né? A gente economizar em casa e tal. Mas assim, existem grandes empresas que consomem muita água e a gente tem que, né? Inclusive grandes comércios também. E ali a gente tem que atuar também, né? Quer dizer, o governo precisaria fiscalizar isso, avaliar, porque é muito difícil, né? A gente faz o nosso trabalho que a gente fala de formiguinha, né? Mas existem grandes grupos econômicos aí que precisam ser observados, né? Sim, não tem nem muito o que comentar, né? Na questão do desmatamento, esses registros vêm sendo feitos há quase 20 anos, né? E, de fato, 2003 para 2004, os índices estavam muito altos, né? E aí foi quando o governo brasileiro, na época, criou uma série de normas para deixar mais firme, mais rígido o combate, né, aos desmatadores, e inclusive permitindo a destruição de tratores que fossem, né, e de objetos, instrumentos que fossem usados por desmatadores. Então isso era apreendido e destruído para evitar qualquer problema. E com isso a gente conseguiu diminuir em mais de 70%, né, os índices. Infelizmente, nos últimos anos a gente tem visto esses números subirem cada vez mais de novo. Então significa que não tem jogo ganho, né? Quando a gente fala de meio ambiente, sempre é o momento de preocupar, da gente estar atento. Eu acho que é super importante esse tema, que bom que vocês escolheram, que bom que vocês apresentaram.